O que foi o secamento do rio Eufrates no passado? Nós conhecemos a história, não é? Quando Ciro, o rei persa, libertador, general, libertador do povo de Deus, quando ele invadiu Babilônia, nós sabemos que Babilônia, ela foi construída com as suas muralhas por cima, passavam por cima do rio Eufrates. Então, o que foi que Ciro fez? Ciro desviou o curso do rio e secou as águas do rio Eufrates para entrar pela cidade por baixo das muralhas. Mas, irmãos, vocês acreditam que os caldeus, os babilônios, eles eram tão ignorantes assim, que eles iam construir aquelas muralhas e elas não tinham nenhum tipo de proteção? Claro que não. A arqueologia já descobriu isso, que naquelas muralhas, na onde elas passavam por cima do rio Eufrates, Babilônia tinha duas muralhas, uma externa que cercava toda a cidade e uma interna que cercava só os edifícios reais e os zigurates de Marduk. Haviam grades ali, haviam grades. Então, somente desviar o curso do rio não seria o suficiente para Ciro passar por baixo das muralhas. Mas o que foi que aconteceu então? Aconteceu que o rei Belsazar, ele era um rei tão desprezível, ele era desprezado até pelo seu próprio povo, não é? E o rei Belsazar, ele foi traído por pessoas do seu próprio povo, que quando viram as águas do rio Eufrates se secarem e viram Ciro vindo com seu exército de dentro da cidade, eles levantaram aquelas grades para que Ciro passasse por baixo com seu exército, e assim então ele conseguiu invadir Babilônia, e assim então ele conseguiu matar ali, naquela noite, o rei Belsazar. Agora, João traz isso aqui para a sexta praga, numa linguagem simbólica. O secamento do rio Eufrates aqui significa o quê? Quando nós vamos no capítulo 17 e vemos ali a figura dessa meretriz, a igreja cristã prostituída, não é? Ela é apresentada montada sobre uma besta, ou seja, a igreja dominando através do poder do Estado, mas ela também é apresentada sentada sobre muitas águas, as águas do rio Eufrates. E nós sabemos que essas águas representam povos, nações, multidões, línguas. Então veja que o secamento do rio Eufrates significa o seguinte: Babilônia, ela vai perder o apoio popular que tem, porque a força que ela tem vem do apoio popular que ela tem. Então imagine a situação, as pessoas vão estar vendo as pragas caindo, todos vão estar sofrendo com as pragas, mas a quinta praga tem um endereço certo, ela vai cair sobre os falsos líderes dessas falsas religiões que fizeram com que as pessoas perdessem a salvação, todos eles. E agora, então, as pessoas vão olhar para eles e vão pensar assim, espera um pouquinho, tem alguma coisa errada aqui. Porque esses homens são os nossos líderes. Esses homens falam para nós em nome de Deus, fazem curas, fazem milagres, expulsam demônios em nome de Deus. O próprio Papa se diz ser o representante de Deus na Terra. E agora eles estão sofrendo mais até mesmo do que nós? Não, tem alguma coisa errada aqui. As pessoas começam a perceber o que está errado. As pessoas começam a perceber que eram falsos líderes, e agora as águas vão se secando, e Babilônia então vai perdendo o apoio popular que tem. E o que acontece então? Então agora, não é? Os 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, eles entram em ação. Satanás, ele vai agora ao encontro dos reis da terra através desses 3 espíritos imundos. Ele levanta falsos cristos, ele levanta falsos profetas, com o objetivo de segurar os reis da terra no erro, de manter o apoio à falsa religião. Porque nós sabemos que a massa sempre segue o seu líder. Então agora ele vai levantar o moral dos líderes da sua tropa. Nesse tempo, Satanás ele vai levantar homens que farão grandes milagres e curas, não é? Dizendo serem enviados de Jesus Cristo, ou alguns dizendo ser o próprio Cristo. O que foi que Jesus disse sobre isso? Jesus já nos alertou sobre isso. Ele diz, olha, eis que muitos virão e dirão, olha, eis que o Cristo está aqui, ou eis que o Cristo está ali. Não creiam. Por que não creiam? Porque é um engodo, é uma falsificação. Satanás vai incorporar homens, ele vai levantar homens dizendo ser o Cristo, ou dizendo serem enviados de Cristo, mas o clímax durante a 6ª praga, então, será a última contrafação que Satanás vai introduzir no mundo.
E qual será essa contrafação? Aqui está ela. Satanás agora vai contrafazer a volta de Jesus. Satanás vai imitar a volta de Jesus. Vamos inserir essa informação no nosso gráfico. Durante a sexta praga, Satanás então introduz uma contrafação da volta de Jesus. Vejam o texto que está no livro Grande Conflito, na página 624. Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus, como indício do poder dos demônios, operadores de prodígios. Os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Mediante esses agentes serão enganados tanto governantes como súditos. Levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo e reclamando o título e culto que pertencem ao Redentor do mundo. Efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará a Cristo. A Igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens, como um ser majestoso, com um brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João, no Apocalipse, capítulo 1, do verso 13 ao verso 15. Por que você acha, irmãos, que hoje se tem a ideia de Satanás como um demônio vermelho, com chifre, com rabo, que fica lá com o tridente espetando as pessoas? Porque essa é exatamente a imagem que ele quer que as pessoas tenham dele. Agora, como é que ele vai aparecer? Como é que ele vai aparecer nessa contrafação? Aqui está. Ele vai aparecer como um ser majestoso, com um brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no livro do Apocalipse, no capítulo 1, do verso 13 ao verso 15. Veja, Satanás ele vai imitar a volta de Jesus. Ele imita a volta de Jesus. Ele vai andar por aí fazendo curas, milagres, vai dizer que o sábado foi abolido, que foi trocado pelo domingo, e isso tudo aqui durante a sexta praga, porque assim como a quinta praga, a sexta praga também será dirigida contra os líderes e contra as agências que fizeram as pessoas perderem a salvação. Agora é o momento deles serem castigados. Então o que acontece? Essas pessoas vão estar com uma tremenda baixa no seu astral, no seu moral, vão perder o apoio das nações, e o diabo então agora entra em cena para levantar esse astral e para recuperar esse apoio. Ele vai chegar, ele vai andar por aí como um ser majestoso, vislumbrante, se assemelhando à descrição que João deu de Jesus lá no Apocalipse. E o diabo então agora, ele vai dizer algumas verdades da palavra de Deus, não é? Ele vai repetir como Jesus, ele vai curar os doentes, ele vai fazer maravilhas. E dentre as coisas que ele vai dizer, é o seguinte: olha, vocês sabem ainda por que essas pragas estão caindo? Vocês sabem, claro que vocês sabem. Vocês entenderam perfeitamente. As pragas estão caindo por causa desse povo rebelde, desse povo fundamentalista. O mundo inteiro se uniu numa grande comoção para salvar o planeta. Mas esse povo rebelde fundamentalista foi o único que não se uniu a essa comoção mundial. Sabe por quê? Porque eles não reconhecem a minha vitória sobre a morte. Eles não honram a minha ressurreição. Vocês fizeram muito bem em mudar o dia de guarda do sábado para o domingo em honra à minha ressurreição. Mas eles não aceitam isso. Eu enviei meus anjos a eles, eu dei testemunho a eles, eu mostrei várias vezes a eles que a minha vontade era que o domingo fosse guardado em lugar do sábado como uma comemoração à minha ressurreição, como uma comemoração à minha vitória sobre a morte. Vocês entenderam muito bem isso. Até prenderam eles, até fizeram um decreto de morte. Mas vocês pararam por aí. Eles ainda estão vivos lá. Eles ainda estão orando para mim lá, achando que estão certos. Enquanto eles estiverem vivos, as pragas não vão parar de cair. Vocês querem que as pragas parem? Então, chegou o momento, está na hora. Vamos executar. Veja o que a senhora White diz sobre isso.
no livro Grande Conflito, nas páginas 624 e 625, declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome, pela recusa de ouvirem seus anjos a eles enviados com a luz e a verdade. É este poderoso engano quase invencível. Semelhantes aos samaritanos, que foram enganados por Simão o Mago, as multidões, desde o menor até o maior, dão crédito a esses enganos, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. Atos 8, verso 10. E nesse momento, irmãos, marca-se o dia e a hora para se executar o decreto de morte sobre os filhos de Deus. Chega então o momento em que eles vão executar o povo de Deus. E eu fico tentando imaginar essa cena aqui na minha cabeça. Eu fico imaginando os filhos de Deus sendo reunidos todos no mesmo lugar, um sendo posto do lado do outro, assim como extremistas de outras religiões fazem hoje para executar os cristãos. Imagina os filhos de Deus sendo colocados um ao lado do outro numa enorme fila, né? E ali eu vejo à frente deles homens liderados por Satanás, homens instigados pelos anjos maus, homens fortemente armados, cada um tendo na mira da sua arma a testa de um dos filhos de Deus. E Satanás está com eles. Satanás está exultando, está com seu braço estendido, fingindo ser Jesus. E quando ele abaixa o braço e dá a ordem, então, você sabe o que acontece? Acontece que nem mesmo o som de um único tiro disparado é ouvido por quilômetros e quilômetros de distância. O único barulho que se ouve é o tilintar das armas caindo ao chão e se estatelando. Sabe por quê? Porque aquelas testas em que essas armas estavam mirando, como é que elas estavam? Elas estavam seladas com o Espírito Santo. Os homens ficam atônitos. Eles não acreditam no que estão vendo. Começa a 7ª e última praga. Os elementos da terra entram em convulsão e vem uma enorme saraivada. Não sei se você já leu lá Apocalipse 16, mas lá diz que na 7ª praga vai vir uma saraivada do céu, pedras que pesam cerca de 1 talento. Você sabe quanto pesa 1 talento? 1 talento pesa entre 40 e 45 quilos, já pensou? Caindo como que sacos de cimento do céu. E não é só isso. Um grande terremoto acontece que atinge toda a terra. Com ele vêm os tsunamis. As ilhas são inundadas, desaparecem. Cidades litorâneas inteiras somem. As rochas são lançadas de um lado para o outro. A geografia da terra muda. O céu se abre e se fecha como num livro. Nuvens negras e densas chocam-se uma nas outras. E por entre as nuvens do céu emana então o brilho da Nova Jerusalém. E os homens todos agora estão espantados. Irmãos, o que é que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Miguel chegou. E ele chegou bem a tempo. Miguel veio com todo o seu exército de anjos. E ele vem aqui para quê? Ele vem agora para lutar e para libertar o seu povo. É a batalha do Armagedon. Queridos, essa é a grande batalha do Armagedon. O inimigo vai ajuntar os filhos de Deus para que o decreto de morte seja cumprido, vai levá-los para a morte. Mas acontece que o Senhor Jesus disse o quê? Nenhum fio de cabelo da sua cabeça se perderá. Isso porque nesse momento Deus interfere. Miguel se levanta e acontece algo extraordinário. Começa agora a grande batalha do Armagedon, a última grande batalha entre o bem e o mal. E como é que essa batalha começa? Ela começa desta maneira, com uma ressurreição especial. Isso mesmo, ressurreição especial. Vamos atualizar o nosso gráfico. Durante a 7ª praga acontece uma ressurreição especial. Agora, as orações dos filhos de Deus, agora sim, elas serão atendidas. Queridos, o que é essa ressurreição especial? Onde é que está na Bíblia essa ressurreição especial? Está aqui, no livro do profeta Daniel, capítulo 12, no versículo 2.
O que é que diz o verso 1? O verso 1 diz, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve na terra, desde que há nação sobre a terra. E o que é que diz o verso 2? Verso 2 diz, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Uma grande ressurreição. E eu pergunto para vocês, será que esta é a primeira ressurreição? Quem é que ressuscita na primeira ressurreição? Na primeira ressurreição ressuscitam os justos. E eu pergunto a vocês, quantos dos justos ressuscitam na primeira ressurreição? Todos. Mas aqui não diz todos. Aqui diz muitos. E eu pergunto, algum ímpio ressuscita na primeira ressurreição, na volta de Jesus? Nenhum ímpio ressuscita. Mas aqui diz que uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então essa não pode ser a primeira ressurreição. Será então que ela é a segunda ressurreição? Quem é que ressuscita na segunda ressurreição? Na segunda ressurreição ressuscitam apenas os ímpios. E quantos dos ímpios ressuscitam? Todos. Mas aqui não diz todos, aqui diz muitos. E na segunda ressurreição, todos que ressuscitar vão ressuscitar para quê? Para receber o juízo final e para receber a morte eterna. Mas o texto diz que uns aqui também vão ressuscitar para a vida eterna. Então essa não pode ser a segunda ressurreição também. Por quê? Porque essa será uma ressurreição parcial. Porque o texto diz muitos e não todos. E essa será uma ressurreição mista. Porque o texto diz que uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar para a vergonha e para o horror eterno. Então veja que essa vai ser uma ressurreição especial, queridos, que vai acontecer pouco antes da volta de Jesus. Não é? Agora, quem é que vai participar dessa ressurreição especial? Vamos começar com os justos. Da parte dos justos, quem é que vai participar dessa ressurreição especial? Aqui está, livro Grande Conflito, página 637. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados, para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Da parte do justo, quem é que participa dessa ressurreição especial? Todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Todos aqueles que morreram sendo fiéis à guarda do sábado desde o dia 22 de outubro de 1844 para cá. Queridos, o que é que diz Apocalipse 14? Nós lemos as 3 mensagens angélicas sempre, não é? E vai até o verso 12. Mas o que é que diz Apocalipse 14, 13? Apocalipse 14, 13 fala de uma quarta voz. E o que é que diz essa quarta voz? A voz diz assim, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados quem? Bem-aventurados os mortos que desde agora quando? Desde 22 de outubro de 1844 morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo. Por quê? Para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Irmãos, imaginem aquelas pessoas que passaram pelo desapontamento de 1844. Aquelas pessoas se dividiram em 3 grupos. O primeiro grupo abandonou completamente a fé, não quis mais saber de Deus, não quis mais saber de igreja, não quis mais saber de religião nenhuma. O segundo grupo continuou marcando data após data para a volta de Jesus e acabou se perdendo com o tempo, desmanchou. Mas houve um terceiro grupo, pessoas fiéis, pessoas sinceras, que haviam vendido seus bens, que haviam doado tudo aos pobres, que acreditaram piamente na volta de Jesus, que passaram por aquele desapontamento que nem diz o livro do profeta Daniel no capítulo 12, foram purificados, embranquecidos e provados. E permaneceram leais a Deus mesmo sob forte provação. Por quê? Porque a sua esperança era ver a volta de Jesus. Onde é que estão essas pessoas hoje? Estão todas na sepultura. Será que a sua esperança foi em vão? Não. Será que a sua fé foi em vão? Claro que não. O texto diz, o Espírito diz, são bem-aventurados, estão descansando das suas fadigas, mas as suas obras os acompanham.
Eles não viram a volta de Jesus em 1844, mas vão ressuscitar agora durante a sexta praga para ver que a sua fé não foi em vão. Todos eles vão ver a volta de Jesus. Cada um de nós, eu e você que estamos aqui hoje, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não tenham medo. Sabe por quê? Porque a sua fé não vai ser em vão. Se você e eu descermos à sepultura antes do fechamento da porta da graça, a nossa fé não terá sido em vão. Todos nós ressuscitaremos aqui durante a sexta praga para vermos com nossos próprios olhos a volta de Jesus. Que privilégio! Que privilégio! Então esses são os justos que vão participar da ressurreição especial. Agora, e os ímpios? Da parte dos ímpios, quem participará da ressurreição especial? Então veja que serão 3 classes de pessoas. Primeira delas, Apocalipse 1, verso 7. Eis que vem sobre as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. Então eu pergunto para vocês, aquelas pessoas que traspassaram Jesus, os soldados que furaram suas mãos, os seus pés, aquele que o furou do lado com a lança, aqueles que bateram na sua cabeça com um pedaço de cana, colocando sobre sua cabeça uma coroa de espinhos, aqueles que rasgaram a sua carne com os açoites, onde é que eles estão agora? A Bíblia diz que eles vão ver a volta de Jesus, mas onde é que eles estão agora? Eles estão dormindo no pó da terra. Para eles verem a volta de Jesus, né, tem que acontecer o que com eles? Tem que ressuscitar antes da volta de Jesus. Vão ressuscitar aqui, durante a sexta praga. Quem mais participa? Segundo grupo, Mateus 26, 64. Jesus sendo interrogado pelos sacerdotes, sumos sacerdotes, os fariseus, o que é que ele disse? Respondeu-lhe Jesus, tu disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Veja, Jesus estava sendo julgado. Lá estavam todos os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os príncipes, os fariseus, né? E Jesus disse a eles, olha, eu vou dizer uma verdade a vocês, vocês vão me ver vindo com poder e grande glória. Onde é que estão essas pessoas? Aqueles que participaram do julgamento de Jesus? Onde é que eles estão? Eles estão dormindo no pó da terra. Para eles verem a volta de Jesus, o que é que tem que acontecer com eles antes da volta de Jesus? Tem que ressuscitar. E eles vão ressuscitar aqui nesse momento. Esse é o segundo grupo. E o terceiro grupo, quem será? Aqui estão os 3 grupos. Livro Grande Conflito, página 637. Quem serão eles? Os mesmos que o traspassaram, Apocalipse 1,7, aqui está o primeiro grupo. Os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo e os mais acérrimos inimigos de sua verdade povo, aqui está o outro grupo. Ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Então, queridos, aqui estão os 3 grupos, não é? Primeira classe, aqueles que os traspassaram. Aqueles que colocaram os pregos nas mãos, nos pés de Jesus, aquele que colocou a coroa de espinho em sua cabeça, aquele que o aceitou, né, o que o furou com a lança, todos esses, não serão muitos, mas eles vão ressuscitar. Segunda classe, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo. Tinha muita gente lá que zombou de Jesus, cuspiram na sua face, lhe deram bofetadas. Adivinha quem te bateu? Você é o Messias, rei dos judeus, salvou os outros e não se salva a si mesmo. Esses todos escarnecedores vão ser ressuscitados. Aqui já será um grupo maior, e aqui eu encaixo aqueles que participaram do julgamento de Jesus. Né? Não nessa segunda, mas na terceira. Porque a terceira classe serão os mais acérrimos inimigos de sua verdade povo. A terceira classe de ímpios será composta pelos piores inimigos da verdade do povo de Deus. Possivelmente são aqueles a quem Jesus se referiu lá em Mateus 24, 64, os que estavam em seu julgamento, mas possivelmente serão mais do que eles. Eu acredito que aqui estarão também os inimigos da verdade de todos os tempos. Aqui já será um grupo grande. E uma das pessoas que eu imagino nesse grupo, um deles talvez seja Nero. Nero, esse criminoso na história, que matou sua própria mãe,